Tudo bem? O meu nome é Yuri, eu já estou gravando o meu PCC de História da Educação, tá bom? Estou na Estácio, no primeiro período. É... Muito bem, o que a gente precisa de entender primeiramente sobre a história da educação? A educação ela sofreu várias mudanças durante o período, né, desde a da Idade Antiga, né, do período antigo até os dias atuais. E muitas dessas coisas aconteceram por causa da influência, né, do diálogo entre a psicologia e a história. Então é muito importante a gente analisar a importância da psicologia, do diálogo entre psicologia e história dentro da história da educação. Uma viagem ao tempo, nós perceberemos que o diálogo entre psicologia e história é muito importante, né? A educação, ela só é o que é hoje por causa de fatos históricos que aconteceram, né? E que trouxe grandes mudanças para a educação, né? A psicologia ela veio pensando naquela forma de melhor educar, na forma de criação de novas metodologias, né? Então, a partir de grandes acontecimentos do passado, a educação é o que ela é hoje. Então, é uma coisa muito importante para a gente saber, né? Então, uma coisa que é muito legal é que nós mesmo hoje em dia sofremos grandes influências, né, dos povos antigos, né, da Grécia, e é uma coisa que é bem bacana se nós formos pensar. Então, alguma coisa que eu quero voltar. Então, vamos voltar lá na Grécia Antiga, já que estamos falando de Grécia Antiga. Como é que era a educação na Grécia Antiga, né? Os gregos, eles tratavam a educação como um processo de preparação da vida social, né? O ser humano, ele não era visto como um ser racional. Ele era visto como o centro do universo, né? A responsabilidade de educar uma pessoa, de educar, era a responsabilidade da família, não tinha uma escola. Então era visto como uma ideia, né, da paideia, né? Que a educação era a responsabilidade da família, era uma educação familiar, né? Tínhamos lá o Sócrates, né, com a maiêutica, que era os métodos investigativos, né? Que você fazia uma pergunta e através daquela pergunta você devolvia outra, né? A pessoa devolvia outra e assim ia, cada um fazendo uma pergunta, devolvendo outra, e aquilo ali ia criando o que a gente chama de conhecimento, né? É uma coisa muito importante se a gente fosse pensar lá na época antiga, né? Então vamos lá então, depois da Grécia Antiga, nós vamos dar uma volta lá na Idade Média, né? A Idade Média é, né, um período marcado como um período intelectual na Europa, um novo período intelectual na Europa, né, ocidental. Os padres cristãos eles foram os responsáveis por manter a educação formal, no caso as escolas, né? Então, e quem que estudava na época da Idade Média? Era apenas pessoas da elite, né? Então, esse período, né, da Idade Média ele foi muito importante também. Houve várias pessoas importantes, como Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, né? Na Idade Média, percebemos que houve, né, a criação da Idade Moderna, né, surgindo em oposição ao mundo das trevas, né, que era chamada Idade Média. Né? O saber científico ele começa a ganhar um pouco de espaço, tá bom? E se a gente for parar para pensar, é um pouco até estranho, porque a igreja ela foi de grande importância, né, para o saber científico. Então o humano ele passa a ser uma pessoa questionadora, né, sempre. Então ele já começa a questionar tudo, o porquê das coisas. E até então não havia até uma grande preocupação com a educação, né, na época, educação de crianças e tudo mais. Então, a partir da idade moderna, surge o termo infância, né? A infância até que todos nós sabemos o que é hoje, mas se formos pensar lá na idade antiga, na Grécia antiga, né, na Idade Média, a criança era vista como um adulto, a criança era vista como um adulto mirim, aquele que tem as suas responsabilidades, tudo. Imagina aquilo na cabeça de uma criança. Então, a infância começa a ser pensada aí na Idade Moderna. Então, a modernidade faz com que a criança seja considerada uma pessoa, né? No caso, tenha as suas peculiaridades, né, aquela criança que era uma miniatura de adulto, né, ela passa a ser um indivíduo com necessidades próprias. Então é algo que é muito importante para nós. Falando um pouco de iluminismo, né, do pensamento francês, vamos lá em Portugal, né, vamos voltar lá em Portugal, né, fomos colônias de Portugal, então
Eu acho que a educação do Brasil ela sofreu grandes mudanças, né? Através do iluminismo também. Uma das coisas é a expulsão dos jesuítas, né? Os padres que eram responsáveis pela educação no mundo, né? Os jesuítas eles faziam expedições para todo mundo, para catequizar os povos e educá-los, né? Então, os jesuítas tinham a sua metodologia, o seu jeito de ensinar. E com a chegada do iluminismo, né? Que é, como eu falei com vocês, o pensamento francês, mas que tinha influência em toda a Europa, fez com que eu combatesse a religião, né? Que pensavam que que a educação era algo privado, algo fechado, né? Então, uma das coisas que aconteceu, né, lá em Portugal, com a expulsão dos jesuítas, nós vamos pegar algumas aqui de algumas características que aconteceram. Então, a chegada da família real aqui no Brasil, a educação brasileira sofreu grandes mudanças, claro, né? Por quê? Vamos perceber que eu não falei, mas a família real ela meio que foi expulsa, não expulsa, claro, mas eles fugiram, né, de Portugal por causa de Napoleão, como todos sabem, né, através da história. Então eles vêm para o Brasil e trazem aquela educação de Portugal, né, depois da expulsão dos jesuítas houve aquela revolução em Pombal, claro, né, com as reformas na educação, e essas reformas elas vieram para o Brasil, claro. Então vamos lá, vamos pegar os 3 períodos aí durante o reinado, né, de Portugal aqui no Brasil também, né, sobre as influências portuguesas. Então nós tivemos lá o período jônico, né, que foi o primeiro período, de 1808 a 1821. Depois temos o período reinado pelo Dom Pedro I e o período regencial, né. Então essas mudanças elas acontecem tanto, né, socialmente, politicamente, economicamente e na educação. Então é algo que a gente deve perceber. Então vamos lá, no período jônico nós temos grandes importâncias, né, pra gente. Então eu não vou falar cada um aqui porque senão vai tomar muito tempo nosso. Então vamos lá, vamos seguir um pouco. Logo após esse período, né, que a gente fala de período colônia, o Brasil se torna uma república, né, proclama a república, né. Então vamos lá. Já vou começar a explicação do meu livro, claro, porque não posso deixar. O que eu escolhi foi essa parte do Brasil mesmo, onde o Brasil ele se torna uma república. Então vamos lá. Vocês perceberam que desde lá da época lá do primeiro lá na Grécia Antiga até os dias atuais, a educação sofreu várias mudanças. E a psicologia e a história elas têm essa ligação. Por quê? A partir de fatos históricos a gente pode traçar ali aí as importâncias, a gente pode traçar ali a criação de novas metodologias, criações de novos métodos de ensino através da psicologia, né? A psicologia vê ali a necessidade. Então, é isso que eu acho, essa é a minha opinião. Então vamos lá para o meu livro agora, tá? Né, se vamos parar, né, para pensar no período do Império, né, do final do Império e do início ali da República, nós temos que pensar que a educação ela veio como um importante instrumento porque o Brasil pensava que estava atrasado, né, politicamente, socialmente, né, economicamente, porque já havia várias indústrias ali, já haviam vários países ali que já detinham de vários conhecimentos da máquina, da produção, da exportação. Então o Brasil ele queria que o povo aprendesse para que subisse, né, no ranking ali de produção, né? Ele se sentia atrasado. Então a educação ela foi pensada assim, a gente precisa ensinar esse povo a mexer nessa máquina aqui para que a exportação seja melhor, seja mais rápida, né? Então o povo começa a ser educado, né? Então começa a abrir escolas técnicas, começa a ensinar, um ensina ali, aquele que detinha o conhecimento das máquinas começa a passar para os outros. Então há essa necessidade de educação, né? Então eu acredito que a educação ela venha através de necessidades, né? Através das necessidades, né? Durante a história, desde a idade da Grécia até hoje em dia mesmo, ela sofre mudanças através da necessidade do povo. Então, o livro que eu escolhi, né, vamos lá, esse aqui é o Telares, tá bom? Ele é trabalhado no 9º ano do ensino fundamental. Eu acredito que ele vai ser trabalhado de 2020 a 2023.
Muito bem, os autores são Cláudio Vicentino e José Bruno Vicentino. Tá? Primeira coisa, nós temos que pegar características que evidenciam, né, o modelo de formação dos sujeitos e da sociedade. Tá? A primeira coisa, ele há sim, né, essas características que evidenciam, né? Nós pegamos desde a Primeira Guerra Mundial, desde a Segunda Guerra Mundial, a Revolução da Rússia, e nós pegamos aqui o Brasil em construção da República, né? Nós vamos vendo várias características que, né, fizeram grande mudança, né, na história da educação, né, na formação dos sujeitos. Segunda Guerra Mundial, depois vemos aqui a Revolução de 1930, deixa eu ver. Guerra Fria, né? O Brasil da democracia até a época da ditadura, né? Então o livro ele vai pegando assim características que evidenciam um modelo, né, de formação dos sujeitos. Ele também possui, né, exemplos e fatos e situações, né, que se destacam na história da educação brasileira, como eu falei com vocês, a época da República, e também uma das grandes, né, acontecimentos que foi a transformação do Brasil em ditadura, né, eu acredito. Acredito também, né, com o item C, que o livro ele possui sim uma linguagem interética, tá? Como assim? Ele possui, né, ele estabelece assim um possível diálogo, né, entre as culturas, etnias, né, entre as condições sociais, econômicas dos povos, né, se pegarmos lá na época da guerra até a época, né, do fim da guerra, né, depois da guerra, o período do Brasil mesmo depois, né? Então, o livro ele possui sim uma linguagem interética. Isso eu pude perceber. Sobre o item D, né, o livro expõe contribuições dos povos e dos fatos históricos na constituição dos modelos de formação do sujeito e na instituição do conhecimento. Eu acredito que sim, tá? Uma das grandes... Vamos pegar aqui, por exemplo, o exemplo da ditadura, tá? Vamos lá. As contribuições aqui dos indígenas, né, a resistência indígena na frente da ditadura. Eu acho, por exemplo, houve, né, a valorização cultural, né, no campo da cultura, a valorização do negro e da cultura brasileira começou a se desenvolver. Então, lendo aqui, a gente percebe sim, né, que os modelos de formação do sujeito na instituição do conhecimento aqui, eles são realmente trabalhados, eles são expostos aqui. Então, eu acredito que várias formas, por exemplo, os tipos de governo do Brasil, né? Então, desde a época da ditadura, desde a época das guerras, né, ele trabalha assim uma forma de educação. Eu achei bem interessante analisar o livro, porque nós estudamos, às vezes a gente pega o livro, a gente estuda às vezes um ano todo, como eu já fiz no ensino médio, ensino fundamental, e a gente não percebe isso, né? A gente não percebe como apresenta fatos, né, históricos que comprovam como a educação era e como a educação é hoje em dia. Então é bem interessante percebermos que quando você pega algo para analisar, tem que ter algo atrás daquilo, tem que ter uma história atrás daquilo. Então hoje eu peguei a história da educação. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Desculpa se eu falei alguma coisa que às vezes você não concorda, tá? É a minha opinião às vezes. Então, é isso. Espero que tenham gostado do meu trabalho, mais uma vez. E é isso, tchauzinho.